Olá, seja muito bem-vindo para mais um estudo bíblico aqui da Melk Pomerode. Que bom que você está aqui para a gente continuar com o nosso estudo bíblico a respeito do Evangelho de Lucas. E então, no estudo passado, na semana passada, a gente viu um pouco a respeito de Lucas 15, que é o capítulo em que a gente encontra as parábolas dos perdidos. Se você ainda não conferiu esse vídeo, esse estudo, dá uma olhada aí no nosso canal, porque com certeza você vai aprender muito com esse capítulo. E agora, hoje, nós vamos estudar a respeito do capítulo 16 de Lucas, dos versículos 1 a 31. Como sempre, eu recomendo que agora você pause o vídeo, leia o seu texto, aproveite um pouco esse tempo de olhar para ele, para depois a gente poder continuar a nossa pequena reflexão a respeito daquilo que a gente leu. E agora que você já fez a leitura do texto, vamos perceber algumas coisas que a gente encontra nesse texto aqui. Então, assim como o capítulo 15 tem uma temática em comum entre as parábolas, assim também acontece nesse capítulo 16. Aqui nesse capítulo, Jesus pega num ponto fraco do ser humano. Ele fala sobre dinheiro. No nosso mundo hoje seria sobre dinheiro, na época dele ele fala sobre as riquezas. Um assunto um tanto complicado, né? Parece que dinheiro e igreja nunca conseguiram se relacionar muito bem, né? Só que esse capítulo, ele fala de um jeito muito estranho a respeito das riquezas. E nem sempre é muito claro aquilo que Jesus quer ensinar nas parábolas. Por isso vamos pensar um pouco aquilo que aparece aqui. Uma coisa que é definida e que Jesus nunca muda é que eu e você, ou aquele que se dedica a servir ao Senhor, ou aquele que entrega a sua vida ao Senhor, ele não pode mais servir a Deus e a outros senhores. E isso fica muito claro ali no versículo 13, porque diz o seguinte: vocês não podem servir a Deus e à riqueza, ou ao Deus Mamon, que era o Deus conhecido como Deus da riqueza pelos pagãos. Ou seja, no nosso coração só há espaço para um Senhor. Ou o Senhor da sua vida é o dinheiro, ou o Senhor da sua vida é a sua vida financeira, a sua agenda, o seu trabalho, ou o Senhor da sua vida é Deus. Não é possível colocar dois senhores no mesmo coração, na mesma casa, na mesma vida, porque sempre o nosso coração vai se prostrar mais para um ou para o outro. E Jesus, para explicar um pouco a respeito disso, ele fala sobre o administrador infiel. E essa parábola ela fala sobre um homem que é denunciado como desonesto e corrupto diante da sua demissão, diante do despedimento do seu trabalho, né? E Jesus, ao contrário do que a gente imagina, Jesus, ele elogia uma coisa que ele faz. Ao contrário do que a gente imagina, que Jesus iria condená-lo pela sua má reação diante do despedimento, ele toma uma atitude e Jesus, de alguma forma, elogia essa atitude dele. Isso é um tanto estranho. E a gente precisa interpretar isso, entender o que Jesus quer falar. Os fariseus naquela época, quando eles ouviram Jesus contando essa parábola, eles ficaram de pelos arrepiados, porque eles pensaram: nossa, agora a gente tem tudo contra esse cara. Porque Jesus, ele faz apologia, ele motiva a desonestidade, ele é alguém que apoia a desonestidade. E como alguém assim tem tantos seguidores? E na verdade, esse texto tem outras coisas que Jesus quer ensinar, a partir do ponto de vista de filhos da luz. Se nós formos olhar para esse administrador infiel e pensar que ele não era alguém convertido e que isso é uma parábola que Jesus usa, não é uma história que aconteceu realmente, mas é uma parábola que Jesus usa para nos ensinar algo, a gente tem que lembrar que no mundo daquele administrador, no mundo daquele homem, estava certo aquilo que ele estava fazendo. E ele fez o seu melhor diante da situação que ele estava vivenciando. Então, nós precisamos interpretar assim essa parábola, lembrando que esse é um dos pontos que nos difere desse homem. Ele não era um filho da luz. Porém, se você entregou sua vida a Jesus, você é considerado um filho da luz. Mas então, o que essa parábola tem para ensinar para nós, né?
A gente consegue perceber que nessa parábola a gente aprende sobre como usar corretamente, ou a gente ainda percebe a sua que a sua atitude incorreta diante da situação foi uma atitude sensata. Jéssica, como assim? Que rolo que foi essa conversa agora? Aquilo que ele fez realmente foi desonesto. Porém, foi uma atitude muito sensata, porque ele foi alguém precavido, ele se preocupou com o que estava por vir. E Jesus, ele nos motiva à sensatez, não à desonestidade. Ele não nos motiva a copiar aquele servo, aquele empregado, a ser desonesto no nosso trabalho, a ser desonesto na nossa comunidade ou com a nossa família. Mas ele nos convida a ser sensato, a ser programado, a ser esperto, a ser alguém que está de olho no que está acontecendo para que tudo aconteça da melhor forma possível. A gente percebe que Jesus elogia o altruísmo desse homem, não a desonestidade dele. Apesar de ter sido um comportamento estranho, ele foi muito altruísta, porque ele se preocupou com o que vinha depois de tudo o que estava acontecendo. Ou seja, para Jesus, a gente precisa ser fiel a Ele, inclusive nos nossos bens financeiros. Não sendo motivados a roubar, a ser desonesto, a tirar vantagens de ninguém, mas sendo sensatos e nos precavendo para aquilo que está por vir. Porque, na verdade, o centro da nossa vida é o serviço, é o servir. E se você é pai e mãe de família, servir significa dar o bom sustento para a sua família, cuidar da sua família, prover o que é necessário. Ou na sua igreja também, para que tudo aquilo que você tem sirva ao Senhor. Eu aprendi uma coisa muito interessante desde que eu estou aqui em Pomerode com a família Vente. As filhas do seu Vilmar Vente, de vez em quando, compartilham o túdimo comigo. O que significa isso? A igreja tem costume de que nós entreguemos 10% ou o dízimo daquilo que nós recebemos financeiramente para contribuir para o funcionamento da igreja, para as missões e todas essas questões, não é? Porém, a partir do Novo Testamento, Deus não quer mais o dízimo, Ele quer o túdimo de nós. E o que é o túdimo? O túdimo tem a ver com toda a nossa vida, com o tudo. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que a ti pertence não é mais seu, mas é do Senhor. Toda a sua vida pertence a Deus. Financeiramente, fisicamente, emocionalmente, a sua família, todo o seu ser, tudo aquilo que Deus te deu, na verdade pertence a Ele. Por isso, tanto a sua vida quanto o seu dinheiro precisam servir ao Senhor. Então, dar à igreja 10% é simplesmente um pouco de tudo aquilo que significa viver em serviço e em honra ao Senhor. E o túdimo, ele inclui muito mais do que dar uma porcentagem do nosso dinheiro, mas inclui a gente entregar a nossa vida em serviço e em prol desse reino que salva a minha vida, que me resgata e me torna alguém novo, alguém diferente. E logo adiante a gente vê uma outra parábola que fala a respeito de dinheiro e que é um negócio complicado. Acontece o encontro do rico, de um homem rico e de Lázaro. Um contraste muito grande entre alguém com muito dinheiro e alguém extremamente pobre. É interessante que a gente percebe que esse homem rico, ele tinha tudo para dar certo, porém ele era extremamente avarento. E diante de tudo aquilo que aconteceu aqui, ele ainda tem a ousadia de pedir algo para Lázaro. Ele ainda é capaz de cobrar de Lázaro algo que não é correspondente. A gente percebe um contraste muito grande de que a riqueza geralmente ela traz egoísmo, ela traz individualismo, quando a pobreza ela traz unidade, ela traz misericórdia, ela traz um sentimento de união. Por que Jesus coloca essas duas parábolas lado a lado? Não é porque Jesus não quer que você tenha dinheiro, não é porque Deus não quer que você invista em ter um bom trabalho, em ter posses. O que Deus quer que fique muito claro para você é que não é o dinheiro que pode ser o seu Senhor e que o dinheiro não pode definir a sua vida. Por isso, a importância de você perceber que
há uma necessidade muito grande de você sim ser um trabalhador, ter um bom emprego, buscar isso, mas tudo isso você precisa fazer em amor ao Senhor, em amor ao seu reino. Porque se você trabalha, busca dinheiro, busca investir para que isso seja bênção para o reino de Deus, Deus com certeza vai te abençoar. Agora, se você busca construir riquezas nesse mundo para que você possa se vangloriar, para que você possa se sentir bem, para que isso enalteça o seu próprio ego, com certeza isso vai te afastar de Deus. Tanto que Deus constantemente na Bíblia critica as riquezas justamente por essa dificuldade que nós seres humanos temos de lidar com ela. Por isso, tome muito cuidado. Lute para que você tenha o melhor dessa vida, mas não deixe que as riquezas tomem conta do seu coração. E ainda para encerrar o nosso pequeno estudo aqui, a nossa pequena reflexão, olhe um pouco para a tua vida e analisa o quanto a tua agenda, o teu trabalho, o teu dinheiro tem se tornado o motivo da sua vida. Você tem sido uma pessoa que vive para pagar conta, para conseguir comprar mais e mais coisas? Ou você tem sido uma pessoa que tem aproveitado o dinheiro para viver essa vida? Porque o dinheiro, as riquezas que Deus permite que nós tenhamos, elas servem para um propósito, para nos servir, para servir aqueles que usam o dinheiro, não para ser o Senhor da nossa vida. Então, tome cuidado para que a tua vida não se torne um ciclo vicioso de comprar e pagar, comprar e pagar, comprar e pagar o tempo todo. Mas que você possa, com aquilo que Deus te deu, aproveitar essa vida e honrar a Ele com tudo aquilo que Ele te deu, com tua saúde, com tua vida, com teu dinheiro e com tudo aquilo que Deus te deu. E o meu desejo é que Deus te abençoe. Se você gostou desse estudo, se você sente vontade de conversar um pouco mais a respeito desses assuntos, não perca os nossos estudos bíblicos aqui na Melk Pomerode, toda sexta-feira às 20 horas, que com certeza você vai conseguir aproveitar muito, porque é um tempo especial de conversar e compartilhar sobre as diferentes opiniões que a gente tem sobre os textos, mas para que a palavra de Deus seja o centro da nossa vida. Que Deus te abençoe.